Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra falar das minhas leituras de janeiro e fevereiro. Bem pessoal, vocês sabem que eu costumo gravar um vídeo pra cada mês, mas esse início de ano foi uma coisa bem conturbada, bem corrida. Acabou que ficou muito tarde pra postar o vídeo de leituras de janeiro, mas tinham livros lá que eu queria muito comentar com vocês. E acabei decidindo juntar os dois vídeos, né, o de janeiro e de fevereiro. Como foram 15 leituras, ficava meio inviável eu falar de tudo num vídeo só, ia ficar muito comprido, vocês iam cansar de olhar pra minha cara. Então eu separei 9 leituras sobre as quais eu não queria deixar de falar, 9 leituras desses 2 meses, e eu espero que vocês gostem. Recados dados, explicações dadas, bora falar dos livros. A primeira leitura sobre a qual eu quero falar com vocês é O que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Aqui a gente vai ter a história da Alice. A Alice acaba acordando um certo dia sem se lembrar dos últimos 10 anos da vida dela. Ela começa a se deparar com uma vida com a qual ela nunca sonhou, a qual ela nunca planejou. As pessoas que eram importantes para ela aparentemente não são mais próximas dela e o que ela sonhava aparentemente perdeu o sentido. E ela não entende como ela mudou tanto, como a vida dela acabou naquela situação em que se encontra. Então aqui a gente vai ter a história da Alice tentando se reencontrar, tentando se descobrir, tentando voltar à sua essência, tentando redescobrir o que realmente importa, o que realmente valia a pena, as coisas pelas quais valiam a pena lutar. E é muito bacana, sabe, essa história de redescoberta, de parar um pouco e pensar em quais são realmente seus objetivos, quais são suas prioridades e o que realmente importa na vida, sabe? Eu gostei muito, é um livro que me fez refletir muito, que me fez repensar em várias atitudes e em várias coisas da minha vida, então eu amei demais a leitura e recomendo muito a vocês. Outro livro lido foi Surpreendente, do Maurício Gomide. Aqui a gente vai ter a história do Pedro. O Pedro é um rapaz de 25 anos, apaixonado por cinema, ele está cursando cinema e o sonho dele é ganhar o Cacau de Ouro, que é um prêmio do cinema nacional. Ele trabalha numa videolocadora, numa periferia e no cineclube da cidade e ele tenta mudar a vida das pessoas através dos filmes. O Pedro tem uma doença degenerativa na vista, era pra ele já ter ficado cego, mas aparentemente por alguma anomalia genética ou por algum milagre, a doença estagnou em 70%, então ele tem 30% da visão, mas isso não o impede de ser feliz, de fazer as coisas que ele ama. Mas como o destino é uma caixinha de surpresas, ele vai se deparar com um desafio ainda maior na vida dele e ele vai juntar 3 dos melhores amigos para tentar fazer o filme de sua vida. Esse aqui é um livro sobre a vida, sobre como nós encaramos as adversidades, sobre como nós lutamos pelos nossos sonhos. É um livro que eu amei muito, eu amo a escrita do Maurício Gomide, é super fluida, é super gostosa assim, de acompanhar. Os personagens dele também são incríveis, fora a diagramação desse livro, gente, que tá incrível, muito bonita mesmo. Ó. Os capítulos vão sendo divididos assim. E, de verdade, assim, foi uma história que me tocou muito e que eu gostei muito e que eu recomendo a todos vocês. E eu li também Tudo Aquilo que Nos Separa, da Rosie Walsh. Gente, esse livro ele tava sendo tão comentado, mas tão comentado. Ele chegou na VIP da Galera Record, então, assim, pessoal com lencinhos e falando que chorou horrores com esse livro. Enfim, fiquei super curiosa, comprei. Aqui a gente vai ter a história de uma personagem que ela vai conhecer um cara, eles vão passar uma semana juntos e eles vão sentir aquela conexão, sabe? Então eles vão começar a fazer planos, traçar metas, começar a imaginar uma vida juntos. Acontece que esse cara simplesmente some sem dar notícia e a nossa personagem vai ficando cada vez mais confusa, o porquê ele sumiu, o que aconteceu realmente com ele. Os amigos dela começam a falar com ela, olha, desencana, vai ver, ele não quer mais, tá tudo bem. Só que isso não entra na cabeça dela, pra ela alguma coisa aconteceu. E de fato algo aconteceu e a gente vai acompanhar essa personagem tentando entender o que aconteceu com esse rapaz, o porquê ele foi embora, o porquê ele nunca mais retornou e o que tem a ver com o passado dela. Porque eu não sei se eu já comentei, mas a história é alternada entre passado e presente. E assim, gente, eu comecei esse livro com altas expectativas, porque como eu disse, estava vendo ele ser muito comentado, pessoas falando que amaram, que era surpreendente, que era incrível, que ia tocar o coração do leitor. E de fato é uma leitura super fluida, super gostosa de se fazer, a escrita flui muito bem, mas não era tudo que eu estava esperando não. Em relação aos plot twists desse livro, tem alguns. Os 2 primeiros eu já tinha adivinhado mais ou menos ali em 1/3 do livro, porque ficou uma coisa muito óbvia. O terceiro, que é mais pro final do livro, eu realmente não tinha imaginado, foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu fiquei tipo, oi? Achei um pouquinho até forçado, mas enfim.
Mas no geral é uma história muito boa, muito gostosa de se ler, flui muito bem, mas não era aquela Coca-Cola toda que eu estava esperando, então acabou me decepcionando um pouquinho. Mas ainda assim eu acho que vale a pena a leitura, só não criem tantas expectativas, não é um livro do outro mundo. Aí logo depois, para aquecer o coração, eu peguei para ler O Marido de Faz de Conta, da Julia Quinn. Aqui a gente tem a história da Cecília. O pai da Cecília morre, o irmão dela é dado como desaparecido num combate e ela vai atrás dele porque se ela não for atrás do irmão, ela vai acabar se vendo casada com um primo que é asqueroso. Chegando lá, ela acaba encontrando o Edward Roxby, que tá ferido e tá precisando de cuidados. A única forma da Cecília cuidar dele, de poder cuidar dele, é falando que é a esposa dele e ela o faz. Ele acorda um tempo depois, ele realmente acredita que tá casado com ela por causa da amnésia, e ela não tem como desmentir isso de cara, porque primeiro, senão ela vai ser enxotada ali, e segundo, porque só tão, os superiores deles só estão dando atenção pra ela por causa do Edward. Então, assim, a única forma dela descobrir onde o irmão está é continuando com a mentira. Isso, é claro, vai virando uma bola de neve, o Edward vai começando a gostar cada vez mais dela, ela vai gostando cada vez mais dele, e vai ficando sem coragem de contar a verdade. Aí, né, gente, vira um ninho de mafagafo. Eu amei demais essa história. Ao mesmo tempo que você fica torcendo pra Cecília contar finalmente que ela não é esposa dele, falar a verdade, pros dois se acertarem logo, você fica torcendo também pra que dê tudo certo pra ela, porque ela é uma personagem resiliente, porque ela é uma personagem que abre mão de tudo pra cuidar do próximo, e não é justo tudo aquilo que ela tá passando, sabe? Então, assim, foi um livro que me ganhou muito, não tem nada de surpreendente, não é nenhuma inovação nos romances de época, mas é daquele livro que aquece o coração e que o casal te encanta e te emociona e faz você se apaixonar por eles. Então, assim, é um livro leve, divertido, que vai ganhar muito seu coração se você se permitir lê-lo, e eu amei muito. E aí, gente, veio o livro mais controverso dessa pilha. Eu realmente não sabia se eu queria falar sobre ele aqui, mas eu achei necessário. Que é O Doce Perdão, da Lori Nelson Spillman. Aqui a gente vai ter a história da Hannah. Tá acontecendo um movimento por causa de umas pedras do perdão. A pessoa envia 2 pedras. As duas vão com um pedido de desculpas pra pessoa por algo que alguém fez e que a magoou. E se ela perdoar, se ela aceitar aquele pedido de desculpas, ela devolve uma pedra. E aquilo virou uma febre na sociedade, todo mundo fazendo, e a Hannah recebeu uma dessas pedras e não sabe ao certo o que fazer com ela. Pra gerar pauta para o programa dela de televisão, porque ela é uma repórter, ela acaba devolvendo essa pedra, chamando a criadora desse movimento todo no programa dela, e a partir daí a vida dela vai virando uma bola de neve. A Hannah tem seus próprios segredos, ela tem as pessoas para quais ela acredita que tem que pedir perdão, e ela vai fazer isso e meio que o programa vai tentar transformar isso num show, sabe? Vai tentar gerar lucros em cima desse pedido de perdão da Hannah. Acontece que marcou a infância dela uma coisa muito séria, e não é algo que se possa ser tão explorado pela mídia, é uma coisa muito pessoal. E o livro vai girar em torno disso, em torno desse perdão que a Hannah vai pedir, das pessoas envolvidas, enfim. O livro pra mim até tipo 60% estava muito bonito, estava muito tocante, estava me emocionando muito com ele. Até que chega uma parte que a autora pega um tema que não é questão de perdão, não é questão tipo de arrependimento, porque é um crime e como crime deve ser tratado. Já é um assunto que algumas vezes é banalizado na sociedade, não deve ser. Se você quiser saber que assunto que é, me perguntem nos comentários que eu respondo, não vou falar aqui só porque é spoiler. Mas assim, ela trata de uma forma como, assim, foi a impressão que me passou. Engole isso, conviva com isso e tá tudo bem, sabe? Finja que nada aconteceu. E não é um tema pra você fingir que nada aconteceu. Na verdade, eu achei que foi uma abordagem muito irresponsável, que pode trazer danos às pessoas se elas encararem dessa forma, e que a autora não devia ter feito assim, sabe? Ela devia ter abordado o tema com mais clareza e com mais respeito. O respeito que era devido a esse tema. Então, assim, foi um livro que eu amei até 60% e os últimos 40% foi tipo uma vontade de jogar o livro na cara da autora. Sério, gente, eu fiquei muito indignada com o final desse livro. Eu postei lá no Stories pedindo pra alguém conversar comigo e as pessoas realmente entenderam da mesma forma que eu e que não era um tema pra ser tratado do jeito que foi tratado. Então, assim, sérias ressalvas em relação a esse livro. Eu tinha que mostrar minha indignação nesse vídeo, sério. Apesar de não saber se ao certo eu queria falar sobre ele ou não,
se eu falasse eu tinha que demonstrar essa indignação. Então fica aí, se você quiser ler, já saiba que esse final vai te causar muita raiva e caso você tenha passado por alguma situação parecida, vai fazer mal, entendeu? Aí eu li um e-book que eu comprei numa promoção e que talvez seja o livro que eu mais estivesse precisando ler nos últimos tempos, que é O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Nesse livro, a gente, a Shonda, que era uma mulher totalmente reclusa, que tinha medo de encarar os desafios que tiravam ela da zona de conforto, resolve, depois de uma conversa com a irmã, a dizer sim para tudo que causa medo, para tudo que tira ela da zona de conforto, que causa estranheza, e aprender a dizer não, sim pro não a algumas pessoas que eram meio abusivas, que eram relacionamentos tóxicos, e que ela acabava dizendo sim por medo de dizer não. Então, assim, a Shonda vai narrando tudo o que aconteceu com ela durante esse 1 ano em que ela se permitiu. E assim, gente, foi o tipo de livro que mexeu muito comigo, porque ele traz muitas mensagens do tipo quem você realmente é quando você tira aquela camada do medo e da insegurança, sabe? O que você pode ser, quem você pode vir a se tornar quando você começa a se redescobrir, começa a entender o que você realmente quer e pelo que você realmente quer lutar. E a Shonda é incrível, eu terminei o livro apaixonada por essa mulher e pelos ensinamentos que ela trouxe, pelo empoderamento e por toda a força e por todas as mensagens incríveis. Então, por favor, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, de verdade, é maravilhoso, incrível, eu acho que todo mundo deveria ler. E logo depois disso eu precisava de uma leitura leve, uma leitura pra entreter mesmo, porque apesar de ter gostado muito do Ano em que eu Disse Sim, foi um livro que mexeu muito com meus sentimentos, então eu precisava extravasar. Aí eu resolvi ler A Torre do Amor, da Eloisa James, porque, gente, eu amo os livros dessa série que são inspirados em contos de fadas. Aqui a gente vai ter uma história de romance de época com uma pitadinha de Rapunzel. E aqui nós vamos ter o Gohan. Gohan é um duque que está procurando uma esposa quietinha, submissa, boazinha, e quando ele vê a Ed nos salões de baile praticamente etérea ali, praticamente flutuando, ele acha que ela é a mulher da vida dele, que é o que ele tá procurando. Aquela mulher que tem os olhos até meio sonhadores e que fica caladinha e que pouco fala. Acontece que a Ed tinha tomado remédios para uma gripe, então na verdade ela não é nada daquilo, ela tem um olhar bem expressivo, na verdade, ela ama música, e ela não é uma pessoa recatada e quietinha como ele imaginou que ela fosse. Ele acaba conhecendo a verdadeira Ed, se encanta ainda mais por ela e eles se casam. Isso, gente, nas 100 primeiras páginas. É claro que o quê? Ia dar merda depois. Por quê? Porque tudo estava indo maravilhosamente bem até que chega a primeira vez dos dois. A primeira vez deles não é tão legal assim pra ela. Ela sente muita dor, ela não se sente confortável, assim como outras vezes, e ela vai ficando cada vez mais sentida com aquele casamento, ela não extravasa o que tá sentindo, ela não consegue dizer o que tá incomodando, e o Gohan também vai ficando incomodado por vê-la incomodada e não consegue falar sobre isso, e aquilo vai virando uma bola de neve até que o Gohan basicamente tem que escalar uma torre. E eu achei incrível esse romance de época, achei super diferente, por quê? Primeiro, é um dos primeiros romances de época que eu leio em que a mocinha não tem uma primeira vez, que leva as estrelas e blá blá blá, porque, gente, isso é muito exagerado, fala sério. E segundo, porque é um livro que ele traz mais do relacionamento em si do que de outros pontos. Ele vai falar muito ali do início de um casamento, onde as pessoas não se conhecem muito bem, ainda estão se adaptando um ao outro, ele vai falar da falta de diálogo e como isso pode destruir um relacionamento promissor, porque o diálogo é imprescindível num casamento, em qualquer relacionamento, na verdade, assim como a entrega e a sinceridade, a reciprocidade. Então, é um romance de época muito diferente por causa disso. Foi um romance de época que me encantou e que me emocionou. E que eu fiquei encantada com os dois, com a forma como eles vão se entregando e como eles vão evoluindo como pessoas para fazer esse relacionamento dar certo. Assim como o relacionamento deles vai crescendo aos poucos, vai se tornando algo bem bonito de se acompanhar. Então, amei muito essa leitura, Eloisa James me ganhou. E sim, gente, esse aqui se tornou meu livro favorito dessa série de romances de época e contos de fada até o momento. Eu fiquei encantada e acho que todo mundo deveria ler. Aí eu li um dos livros que era um meta para esse ano de 2019, que foi Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella, que eu amo muito essa autora, vocês sabem. E aqui a gente vai ter a história da Kate. A Kate, ela vive uma vida perfeita nas redes sociais, enquanto a vida dela não é tão perfeita assim. E claro, né, como a grama do vizinho é sempre mais verde, ela também acha que a vida da chefe dela é perfeita e glamurosa, devido a tudo que ela vê, tudo que ela acompanha. E
É basicamente esse o enredo. A Kate vai vivendo uma vida de mentirinha até que ela é mandada embora, ela volta a trabalhar com os pais e essa patroa vai chegar, ela vai tentar se vingar dela. Enfim, e ela vai vendo que nem tudo é perfeito, que não existe vida perfeita. É uma crítica a Sophie Kinsella, essa necessidade das pessoas de mostrarem uma vida perfeita nas redes sociais, enquanto vida perfeita não existe, e como as pessoas se deixam afetar por essas supostas vidas perfeitas ao ponto de deixar de valorizar o que tem em sua vida, as pessoas que têm ao seu redor. Eu achei uma história super bacana, super despretensiosa, daquelas que traz uma lição importante ao mesmo tempo que te faz rir, que te diverte. Eu amei muitos personagens dessa história. Claro que a Kate, assim como todas as personagens da Sophie Kinsella, é super caricata, mas vale muito a pena a leitura. Eu amei, eu achei super divertida e acho que a mensagem é super importante, principalmente para os dias atuais. E por último, dos livros que eu queria comentar, mas não menos importante, nós temos Raio de Sol, da Kim Holden. Então, gente, eu também não sabia se eu comentaria desse livro, porque eu já vi muita gente falando super bem desse livro, gente que fez tatuagem, gente que ama de paixão e que refletiu muito, que se deixou se tocar muito por essa história. Então, assim, eu fiquei com medo de falar e acabar ofendendo alguém, mas eu acho que eu também tenho a obrigação de ser sincera com vocês. Então, resolvi falar um pouquinho sobre ele. Aqui a gente vai ter a história da Kate, sim, outra Kate, enfim. Ela vai mudar pra Grant, em Minnesota, e vai reconstruir ali a sua vida, vai cursar a faculdade, que era um dos sonhos dela. Ela deixa pra trás o melhor amigo e a vida que ela tinha antes, mas isso não abala a Kate, porque a Kate é aquele tipo de pessoa super positiva, super pra cima e que tá sempre procurando ver o lado bom das coisas. É meio que uma Poliana contemporânea. E a Kate, apesar de ser super positiva e super pra cima, ela é uma garota que tem um segredo que não a deixa se abalar e que ela vai continuar vivendo a vida dela da melhor maneira possível, apesar desse segredo. E a gente vai acompanhando essa personagem no dia a dia dela, vivendo a sua vida, realizando seu sonho de ir pra faculdade, enquanto ela esconde esse segredo, faz amigos e mantém as amizades antigas, e enfim. É basicamente essa a premissa de Raio de Sol. Como eu já disse, o livro me lembrou Poliana, né, o clássico da Eleanor H. Potter, e muitos outros livros YA que eu já tinha lido. Então, assim, eu fui cheia de expectativas para esse livro, esperando uma coisa super diferente, super maravilhosa. E, de fato, é um livro muito bonito, um final super emocionante. Mas, pra mim, não foi nada de surpreendente, não foi nada único, sabe? Eu já li esse tipo de história em vários outros livros, e às vezes até um pouco mais bem escritas, e não é que o livro seja mal escrito, tá, gente? Eu acho que eu até me posicionei mal agora. O livro é bem escrito, os 40% dele são o dia a dia da Kate, a forma como ela vai levando a vida e tudo mais. E assim, pra mim foi um pouquinho monótono acompanhar essa rotina até que a história se desenvolvesse, até que o segredo fosse sendo revelado, um segredo que é bem óbvio, na verdade, logo nas primeiras páginas você já descobre. E é como eu disse, o final é super emocionante e eu acho que foi isso que pegou a maioria das pessoas. Mas eu já li outros finais emocionantes parecidos com esse, então o livro acabou sendo apenas mais um livro pra mim. Então, assim, recomendo a leitura? Sim, é um livro bacana, é um livro emocionante. Tem alguns problemas que eu não vou poder citar porque seriam spoilers da trama, que eu achei que foram temáticas que não foram desenvolvidas com a devida atenção. Tipo, ela foi citada ali, depois não se deu um desfecho. E, enfim, é um livro bom, é um livro bacana, que você talvez deva ler se você quiser, mas que pra mim não foi nada demais, como todo mundo estava dizendo. E bem, pessoal, essas foram as leituras de janeiro e fevereiro que eu separei pra conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero muito saber a opinião de vocês sobre o que vocês já leram, não leram, que tem vontade. Vamos conversar, ok? Eu adoro essa interação nos comentários. Peço desculpas se alguém ficou ofendido com alguma das críticas que eu fiz a algum livro, mas sério, gente, é só a minha opinião em meio a tantas outras. Tem gente que vai amar o livro, tem gente que não vai, e isso sempre acontece, é normal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e de indicarem pros amigos, que isso ajuda no crescimento e me deixa muito, muito feliz. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, ok? Então vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.